Então vamos direto já para conversar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Nós conversamos agora com o deputado federal pelo MDB, Osmar Terra. Ele é médico, ex-ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro e do Desenvolvimento Social do governo Michel Temer. Foi também secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado Osmar Terra. O Brasil ultrapassou 75 mil mortes em função da Covid-19. Lá no começo da pandemia, o senhor fez a previsão dizendo que o número de óbitos não chegaria no Brasil ao número de mortes ocorridas durante a epidemia da H1N1, que foi entre 2009 e 2010, e foram 2.100 mortos. Por essa avaliação, há uma margem tão grande entre a sua previsão feita no início da pandemia para a previsão atual? Por que essa defasagem, deputado? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu queria só te fazer uma pergunta. Tu conhece outra previsão? Olha, secretário, na verdade, deputado Osmar Terra, a gente tem várias previsões de vários institutos, de várias universidades. Como o senhor foi ministro... Dá duas. Não, me dá duas. Me dá só duas. Olha, eu sei outras duas, mas eu quero te perguntar porque eu só critico a minha previsão. As outras não são criticadas. Não tem nenhuma que acertou. Não há crítica na conversa com o senhor, deputado. Na verdade, é só questionando uma declaração que o senhor deu em público. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para te dizer o seguinte. Tem 3 previsões no Brasil. 3 previsões feitas. São previsões, as duas que tem, além da minha, são baseadas em especulação matemática. Não são baseadas em fatos. Né? Quais são as duas previsões? Uma era de 2 milhões, que era do Átila Lamarino, baseada no estudo do Imperial College. Esse estudo aqui, que foi a raiz de toda essa quarentena, esse absurdo que nós estamos passando, que propõe, inclusive, 18 meses de quarentena para enfrentar, porque essa é a pior epidemia da história humana. Né? Então, ele fez uma previsão que era de 1 milhão, de 2 milhões, depois baixou para 1.150.000 mortes no Brasil. Né? A previsão do Imperial College era 40 milhões de mortes no mundo, e tal, assustou todos os governantes, aí todo mundo começou a usar esse esquema de quarentena, não é todo mundo também, a Suécia não usou, países da Ásia não usaram e tal, mas foi em cima dessa previsão apocalíptica, né, do apocalipse, que foi feita essa previsão do Átila Lamarino. Eu nunca vi ninguém criticar essa previsão dele. Né? Então, é por isso que eu sempre me pergunto, porque sempre as previsões catastróficas ninguém fala. Né? Não é o teu caso. Eu estou dizendo que eu estou acostumado, todos os programas eu tenho que responder isso. Deputado, eu só lhe fiz esse questionamento porque foi a sua declaração em público que nos cabe agora lhe dar a oportunidade para que o senhor explique. Claro. Eu sei. Não estou criticando a tua pergunta. Não. Eu só estou fazendo uma introdução ao que eu vou falar. A outra projeção que tem, e eu não conheço outra, né? Parece que o ministro Mandetta previu 180 mil, 150 mil mortos e tal, mas agora, ele está prevendo isso agora. Essa discussão toda foi feita lá em março. Né? Então, a outra previsão que tem é da revista Intercept, né, que é uma revista de esquerda, que provou, que colocou 432, eu não sei por que esse número tão exato, 432 mil mortes no Brasil. Quando eu estava criticando a quarentena, vieram me questionar sobre isso lá no início de março. Né? No início não, na metade de março. Vieram me questionar, então, quanto que eu previa? Isso é uma previsão difícil de fazer, uma previsão... que tu tem aí, acontece muita coisa, uma epidemia dessa dura no mínimo 13, 14 semanas, né? É difícil prever o número, a data, o horário, né? Isso aí não tem, é muito difícil. Mas eu me baseei nos dados que tinham naquela época. Quais eram os 2 dados que nós tínhamos para analisar isso? O resto, essa previsão do Átila Lamarino e do Intercept era baseado numa projeção matemática, que foi que assustou todo mundo. E projeção matemática não é prova, não é fato. É uma especulação. É um chute, pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode botar no papel, aceita tudo. Né? Então, o que eu peguei? Eu peguei as 2 coisas que nós tínhamos. A única epidemia, o único ciclo epidêmico do coronavírus que tinha começado, subido e terminado era o da China. Né? E o único dado que nós tínhamos de epidemia mais recente era do H1N1.
Então, eu trabalhei com as duas hipóteses, né? Por quê? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Completou a curva dela fechou, ela não está tendo mais epidemia. Fechou em março, né? Começou em janeiro, no final de dezembro, e terminou em março. 4 mil mortos. A China teve 4 mil mortos e 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Era o único dado que a gente tinha naquele momento, a gente não tinha o resto das informações. A Itália estava começando, a Espanha ainda não tinha praticamente casos, o Brasil tinha 18 casos, né? 18 óbitos, né? E o que eu pensei, o que eu imaginei foi juntar essas informações. Não será 1 milhão, não será 2 milhões, não será 1 milhão, até para acalmar as pessoas, porque esses dados todos são catastróficos, são para assustar. Aliás, a grande mídia tem feito só assustar as pessoas, né, nessa epidemia, só botar medo, caixão, vala em cemitério, né? É um negócio, não explicam nada, não orientam a população. A população precisa de informação, né? É um direito que ela tem de ter uma informação exata, uma informação bem conformada, né? Então, eu fiz essa especulação, né, que podia ser até cheguei a 4 mil, até pode ser 4 mil, por causa da China, né? Depois é que começamos a ver, e a China ficou nisso. É importante dizer isso também. A China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ficou em 4 mil óbitos. Nós estamos com 75 mil. Quer dizer, o que a China fez de diferente? A China bloqueou a província de Hubei, não fechou nada. A China fechou uma província. Tem 60 milhões de habitantes, num país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E o resto da China continua funcionando, né? Então, até foi bem diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, pegaram carona no medo, os governadores, principalmente, resolveram fechar tudo, quarentena, lockdown, né? E temos 75 mil mortos em plena quarentena e lockdown, né? Isso aí não é um número que surgiu do nada, quer dizer, não é um país que não tomou providências radicais, tomaram providências radicais que não funcionam, né? Porque eu já comandei, eu quando fui secretário, durante 8 anos, secretário de saúde, eu peguei 3 grandes epidemias aqui no Rio Grande do Sul, com a responsabilidade de coordenar. Foi a primeira de dengue, foi em 2007, uma de febre amarela, que foi em 2008, e o H1N1, que foi em 2009. Que o Rio Grande do Sul, naquela época, foi o epicentro, né? Hoje, dessa epidemia, o vírus entrou pelas linhas aéreas diretas para a Europa, pelo comércio, pelo turismo, no Rio, São Paulo, o Nordeste, né, que tem linhas aéreas diretas para o centro, que foi o centro da epidemia na Europa, e Manaus por causa da Zona Franca, né? O Sul foi preservado, o Sul teve pouca circulação de vírus até agora. Agora está começando a aumentar por causa do frio. Não tem nada a ver com flexibilização, com comércio abrindo. Sim. Deputado, boa tarde. Quem conversa agora com o senhor é Luiz Gustavo. Bom, vamos fazer uma análise e acho bom que a gente possa avançar na conversa. Então, eu vou trazer mais uma vez para a sua análise uma das suas falas, ou na verdade, um tweet seu no início da pandemia, que falava sobre o pico da pandemia, que chegaria, abre aspas, antes do final de abril. E vamos tentar analisar agora, a partir do seu olhar, sobre o que está acontecendo nesse momento. A gente está vendo que a tal curva que o senhor acabou de mencionar, ela subiu agora e tem se mantido, né, em vez de ser um pico, ela tem se mantido estável lá em cima, de certa forma. Como é que o senhor avalia esses dois momentos? Um primeiro que se previa, na sua avaliação, um pico antes de abril, com o seu final, e agora ele se estendendo por esse período maior. Bom, qual é a curva que tu tens? Desculpa eu estar perguntando. Não, fique à vontade. Mostra essa curva. Nós temos acompanhados aqui no Rio Grande do Sul uma curva que subiu e ela tem se mantido agora num número, em vez de formar um pico... Está falando do Rio Grande do Sul, exatamente. Então. Um pico especificamente, né? Um pico, ela tem se mantido lá em cima. Eu falei do Brasil, quando eu falei no pico, eu falei do Brasil. Nós temos que considerar o país como um todo, né? Certo, perfeito. O Rio Grande do Sul teve uma circulação pequena de vírus. O vírus não chegou em grande quantidade no Rio Grande do Sul. Ele entrou... Vou te dar um dado só para tu ter a ideia do que é a epidemia forte, né? O Ceará, sozinho, teve mais casos que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Paraguai, Uruguai e Argentina. Somando tudo, 3 países e 7 estados, não deu o número de óbitos de casos que teve no Ceará. E o Ceará fez uma quarentena e um lockdown muito mais forte que o do Rio Grande do Sul. Proibia as pessoas até de andar na praia, né?
Por que ele não conseguiu... Por que teve menos casos aqui, muito menos, e teve tantos casos lá? Não foi por causa do lockdown nem da quarentena. Foi porque lá, durante 3 meses antes da epidemia surgir, tinham vindo milhares de turistas italianos, uma boa parte contaminados, e o vírus circulou muito lá. Quando começa a epidemia no Ceará, tem uma quantidade grande de gente contaminada já, e explode rapidamente a epidemia. Tem 7 mil mortos no Ceará, né? O Rio Grande do Sul agora chegou a 1.000, né? Infelizmente, né? Para mim, a vida não tem preço, né? Mas temos 1.000 mortos, o Ceará tem 7 mil. Fez a mesma coisa que fez o Rio Grande do Sul e tem a metade da população do Rio Grande do Sul, né? Então, lá circulou vírus. No Manaus, que chegou quase no limite do colapso, circulou vírus, né? Então, o vírus circulou, né? Circulou em Manaus, circulou em Recife, circulou em Fortaleza. Eu vou te mostrar o dado que a curva do Brasil, essa aqui, ó. A curva do Brasil é a curva, isso aqui é dados do Ministério da Saúde. É a curva que está em azul aqui, são as internações pelo Covid. Tu tem 2 maneiras de calcular a curva, 3, na verdade, se tu tivesse testes para tudo, né? Sim. O Brasil testou muito pouco, então tu não sabe o momento, a curva do contágio não tem. Tu tem essa aqui, essa é mais exata, que é a da internação hospitalar. Vocês podem ver que tem uma curva amarela e uma azul. A amarela são todas as síndromes respiratórias graves. Sim. E em azul é o Covid. Isso aqui está na última semana de abril, né? O pico dessa curva na última semana de abril. Depois dessa, tem uma outra curva que é dos óbitos, que vem sendo embaralhada, não sei se de propósito, para aumentar medo nas pessoas. Na verdade, eles estão pegando, os óbitos nunca chegam em tempo real, naquele dia, todos os óbitos que aconteceram no dia anterior, não tem isso. Eles têm que vir, o Sistema Único ele é muito descentralizado, ele vem das cidades do interior, dos hospitais do interior, ele vem chegando as informações e vão sendo juntadas e jogadas no último dia. E se tu pegar, tem um site da Secretaria, do próprio Ministério da Saúde, que ele mostra isso. Por exemplo, o de ontem tinha 325 óbitos nos últimos 3 dias e mais 900 e tantos óbitos nos últimos 60 dias. Eles somaram tudo, deu 1.200. Aí botavam como se os 1.200 óbitos tivessem acontecido ontem. Não é verdade, né? Nunca aconteceu 1.000 óbitos por dia no Brasil. Sempre tem o pico dos óbitos, é o dia 14 de maio. Aqui tem da transparência do Registro Civil, né? Mas tem outros óbitos também do próprio Ministério da Saúde, né? Que eu posso mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui que é a curva real. Eles colocam aí o óbito na data certa, sim, na data em que aconteceu, né? Então, quando se coloca o óbito na data certa, essa aqui é a curva. Essa aqui é a curva. Sim. O pico é 14 de maio, né? Os óbitos acontecem, em geral, 2 a 3 semanas depois que as pessoas internam. Porque as pessoas que ficam em estado grave, infelizmente vão a óbito, elas ficam no mínimo 3 semanas de UTI, 2 a 3 semanas de UTI, fica um período ainda sem ir para a UTI. Então, se somar isso, os óbitos é uma curva que vem depois da curva da internação. Eu vou te dar um dado aqui só para ver o que é a queda da curva. Isso aqui é a queda da curva. Isso aqui é o Rio de Janeiro, maio, primeira semana de maio, tem 2.435 casos de coronavírus, de internação por coronavírus, internação hospitalar, 2.435. Um mês depois, na primeira semana de junho, só tem 44 casos. Rio de Janeiro já abriu, inclusive já abriu o comércio, já está abrindo tudo. São Paulo também já abriu até a academia, né? A curva Sim. caiu no Brasil. Ela no Brasil todo caiu, né? Eu ia lhe falar, deputado, sobre o Rio Grande do Sul especificamente, que começou um debate maior agora sobre a questão do lockdown, né? Querem fechar porque essa experiência deu certo, principalmente nos países da Europa. Ontem nós anunciamos aqui que o sul de Santa Catarina, principalmente a cidade de Tubarão, decretou lockdown. Na sua opinião, essa é uma atitude adequada nesse momento? Não existe nenhuma evidência científica que funcione lockdown. Nenhuma. Os países que não fizeram têm muito mais sucesso, muito menos mortes do que os países que fizeram. A Coreia não fez, tem 286 mortos. Infelizmente, mas tem 286. Tem 51 milhões de habitantes.
O Japão não fez lockdown, não fechou. Né? O Japão tem 960 mortes, 120 milhões de habitantes. São Paulo, com 45 milhões, quase um terço da população do Japão, tem 18 mil, fez lockdown, trancou loja, soldou a porta, prendeu pessoas que sentavam no banco da praça. Né? O lockdown e a quarentena, obrigar as pessoas a ficar em casa, primeiro é um ato discricionário, arbitrário, absurdo, né? Que não tem nenhuma... É falta de respeito, inclusive. Não se informa as pessoas, se assustam e aí vale tudo, né? As pessoas são presas porque caminham na rua. As pessoas são presas porque caminham na beira da praia. Não tem lugar mais seguro do que caminhar na beira da praia. E outra coisa, não existe nenhuma evidência que mostre que as pessoas trancadas em casa não se contaminam, né? Pelo contrário, hoje a maior contágio é dentro de casa, não é fora de casa. A Itália tem uma experiência muito reveladora disso aí. A Itália, no dia 9 de março, eu tenho aqui um gráfico da Itália, no dia 9 de março, isso aqui é a curva de contágio na Itália. No dia 9 de março, essa linha branca aqui, ela se fechou em quarentena radical, com estado de sítio, exército na rua, polícia na rua, para ninguém sair de casa. 12 dias depois, já tinham 3 vezes mais casos de contágio por dia do que havia antes. O vírus está em toda parte, tu não consegue lacrar uma casa, isolar ela completamente do risco do vírus. E quando ele entra na casa, ele contamina todo mundo. Hoje, a maior parte dos contágios são por famílias inteiras. Se vocês forem ver em Porto Alegre, em São Leopoldo, em qualquer lugar aí, vocês vão ver que a própria pesquisa da Universidade de Pelotas, que fez uma pesquisa de contaminação, de inquérito sorológico, quantos anticorpos tinha, quantas pessoas tinham anticorpos para o vírus, e mostrou aquilo que eu estava dizendo no começo. Essa pesquisa, ela fez já 5 etapas, essa pesquisa. Uma foi final de março, depois foi 14 dias depois, em abril, ainda em abril fez a terceira, depois maio e depois, agora, acho que final de maio. O que eles descobriram de curioso? Né? Primeiro, a primeira pesquisa deu 0,05% da população gaúcha tinha tido contato com o vírus. Isso é a margem de erro da margem de erro. Isso aí não existe, né? Praticamente não circulou o vírus. Depois chegaram a 0,1%. Depois a terceira foi 0,2%. A quarta voltou a ser 0,1%, misteriosamente. E a quinta foi 0,4%. Né? Então isso mostra que teve uma pequena circulação do vírus. Se fizer qualquer pesquisa dessa no Ceará, em Manaus, dá 20%, 30% da população com o vírus, né? Com contato com o vírus. Aqui estava 0, alguma coisa. Então o que aconteceu? O vírus não chegou aqui, né? Como eu disse, o vírus entrou pelo norte, nordeste e pela sudeste. E o sul e o centro-oeste não tiveram vírus, tiveram pouca circulação do vírus. Como não chegou no Uruguai, como não chegou no Paraguai. Né? Fizeram aí mas o Uruguai teve um sucesso, só tem 26 óbitos no Uruguai. Bom, o Paraguai tem 13 óbitos. Vamos dar um prêmio Nobel de Saúde Pública para o presidente do Paraguai? Deputado... Não. É que não circulou o vírus lá. Deputado, em cima dessa questão de países como exemplo, no início da nossa conversa o senhor falou sobre a Suécia. Bom, a Suécia adotou um modelo menos restritivo. Alguns especialistas criticaram esse modelo, outros apontaram como um exemplo, e posso aqui citar não só um especialista, mas também o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou a Suécia como modelo. Como é que a gente pode analisar a questão da Suécia, o que foi feito de certo, errado na sua concepção? É que todos os países que tiveram sucesso, eles partiram no princípio de educar a população e não obrigar a população a fazer as coisas. Né? A Suécia e a Coreia, por exemplo, davam informações, mantiveram as escolas todas abertas, mantiveram o funcionamento do comércio, das atividades econômicas todas e testaram. Principalmente a Coreia testou mais do que a Suécia. A Coreia foi atrás do vírus. Esse foi o segredo da Coreia. A Coreia é o país que tem a menor mortalidade de todos, mas ele foi atrás do vírus, ele foi testando. Todo mundo que tinha sintoma, ele testava. Quem teve contato em 14 dias com aquela pessoa era testado também, encontrava um outro com positivo, testava todo mundo que teve contato em 14 dias. Ele foi mapeando a população onde é que estava o vírus. E com isso, essas pessoas todas entravam em quarentena e ficavam 14 dias em quarentena. A quarentena é para quem é doente, a quarentena não é para pessoas sadias. Nunca foi feito na história humana quarentena para pessoa sadia. Né? Nós no H1N1 não botamos ninguém de quarentena sadio. Né? Era só quem tinha o vírus, ou quem tinha risco de contágio, ou o grupo de risco, né, que são os idosos, no caso. Vou te dar um dado só para mostrar como é que é uma falácia o isolamento social.
A maior parte, mais da metade das mortes no mundo, olha o que eu vou te dizer, mais da metade das mortes do mundo foram idosos em asilos. Idosos em asilos, isolados socialmente há muito tempo. Eles não saíram para pegar um ônibus, eles não saíram para comprar na loja, eles estavam isolados no asilo. E foi a maior parte, mais de 300 mil mortes, mais de 250 mil, acho que está em 560, 580. Infelizmente, né? Então, se tu pegar aqui no Rio Grande do Sul, tu vai ver a mesma coisa. O Suto de Passo Fundo tem muitos mortos do asilo. O Suto de Lajeado tem muitos mortos do asilo, né? E outra coisa que descobriram interessante é que começaram a testar mais lá em Lajeado e tinham 16 pessoas no frigorífico lá com vírus. E quando eles testaram mais, eles descobriram mais de 1.000 pessoas com vírus dentro dos frigoríficos. Isolaram essas pessoas, a família deles, e acabou o surto em Lajeado. Sim. O segredo é testagem. Nós estamos testando muito pouco. Tem que testar. E cuidados individuais. Né? Certo. Eu posso já lhe chamar de ministro da Saúde ou não? Porque a gente tem um interino lá ainda, deputado Osmar Terra. E a pergunta que fica é que o senhor é uma pessoa que já foi ministro e conhece a área, é médico. Eu posso chamar de ministro da Saúde ou não? Claro que não. O ministro da Saúde é uma função que o presidente escolhe. Eu acho que o Pazuello é o homem certo no lugar certo, o general Pazuello. Eu conheço o general Pazuello, eu trabalhei com ele quando era ministro na Operação Acolhida lá dos venezuelanos. E ele é o principal responsável pela recuperação do estado de Roraima. O estado estava falido, acabado, 6 meses de folha atrasada. As pessoas dormindo na rua, milhares de pessoas dormindo na rua, fazendo necessidade na rua, entrando mais de 1.000 venezuelanos por dia. E ele organizou tudo. E hoje é um modelo, inclusive, para a ONU, de abrigo de refugiados. E ele chegou a ser secretário da Fazenda, secretário de Planejamento do governo, recuperou o governo de Roraima, entregou o governo para o governador lá, o atual governador, em ótimas condições, e veio ajudar aqui na saúde. Ele tem uma equipe muito boa, ele é muito preparado, ele é um homem da área de logística. Como o Supremo Tribunal impediu o presidente de estabelecer a política de enfrentamento ao vírus, colocou na mão dos governadores, tudo que está acontecendo, esse lockdown, essa quarentena, 75 mil mortos, isso é na conta dos governadores, né? Porque o presidente não pôde, ele tinha um decreto pronto para acabar com isso, mudar a forma de enfrentamento e não pôde fazer, né? Então, o presidente só podia botar dinheiro. Então, ele fez essa logística, botar respirador, repassar recursos e tal, o Pazuello fez. Ele está fazendo muito bem feito. Eu acho que ele tem que ficar, né? E isso vai, por exemplo, o ministério do ministro Onix, que era o ministério que eu estava, da Cidadania, fez a maior operação de transferência de renda, acho que do mundo, da história do mundo, em 50 dias. Isso é um feito extraordinário do ponto de vista da administração pública, que é tudo lento, né? Ele conseguiu passar para 50 milhões de pessoas uma mesada que vai de 600 a 1.200 reais para 50 milhões de pessoas, senão estariam passando fome na miséria absoluta, porque uma das consequências da quarentena é a destruição da economia, começando pelos mais pobres, os trabalhadores informais, os que têm emprego com menor remuneração, todos estão sendo demitidos, estão perdendo, as diaristas estão perdendo seus contratos. A população, 50 milhões de brasileiros estão na miséria, estão quase na miséria. É a primeira vez na história que o IBGE relata que mais da metade da população brasileira em idade produtiva, de estar no mercado de trabalho, está sem emprego e sem renda. Então, é uma tragédia esse lockdown, essa quarentena, é um absurdo que estão fazendo. E se tu comparar com a Suécia, vamos falar da Suécia, a Suécia já faz, desde o dia 10 de julho, que não tem nenhum óbito na Suécia. A Suécia não fechou nada, a Suécia deixou livre as pessoas para usar máscara ou não usar, não entraram nessa questão. O que ela exigiu foi que todo mundo orientou como tomar medidas de higiene, lavar as mãos, tomar distância, né? No local de trabalho tem higienização, tem protocolos, né, para o comércio, protocolos que é obrigado a seguir, senão eles fecham, né? Aí eles tomam alguma atitude. Mas a Suécia não parou nem um minuto, né? E hoje dá para comparar a Suécia com os países da Europa que fecharam. A Suécia tem muito menos mortes que o Reino Unido, proporcionalmente à população, tem muito menos mortes que a Itália, tem muito menos mortes que
que é a Espanha, né? E a Bélgica, que é da mesma população da Suécia. A Suécia tem a metade das mortes da Bélgica e fechou tudo. Da Bélgica as pessoas não podiam nem sair de casa, tinha que ter autorização da polícia para sair de casa. Deputado... Então, o que dá certo, né? O lockdown não dá certo em lugar nenhum, não tem evidência nenhuma. Deputado, isso é uma projeção teórica. Né? Sim. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, muito obrigado por nos atender. A gente está encerrando, eu vou fazer um pedido especial para o senhor, por gentileza. O tempo está muito curto, mas eu preciso fazer essa pergunta. Uma previsão, quando o senhor acha que a gente vai voltar, né, ao normal e não ao novo normal? Como é que o senhor acha que essa situação, a pandemia, pode chegar a um fim? Inventaram esse novo normal também, né? Eu quero fazer aqui só um protesto. Eu vi que o prefeito de Porto Alegre tirou os bancos da Praça da Redenção. Isso é um cúmulo da falta de respeito com a população. Não tem efeito nenhum isso aí, não tem impacto nenhum. Fechar uma loja, o risco de pegar vírus numa loja, no shopping, é muito menor do que no supermercado. E no supermercado todo mundo vai. Né? O senhor acha que já pode sentar num banco de praça logo agora? Esse ano ainda? Tu tem muito mais risco de pegar o vírus sentado no sofá da tua sala com teus familiares. Se algum deles estiver contaminado, 90% não sente nada. A pessoa não sente nada, nem sabe que tem o vírus e está contaminando todo mundo. É assim que o vírus se espalhou no mundo. Muito bem. Então, o vírus... Deixa eu só fazer, então, você está me pedindo. Nós estamos na fase descendente no Brasil inteiro. Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Sudeste, Norte e Nordeste. Então, o grosso da epidemia está indo para baixo. Os estados que tiveram pouca circulação do vírus, com o frio, a causa do Rio Grande do Sul ter aumentado o número de casos é o frio. Todo inverno. Será que esses dados que vocês têm de UTI aí, procurem os dados do ano passado para vocês verem se não é uma coisa muito parecida. Né? E, inclusive, o número de mortes que teve esse ano, até agora, no Rio Grande do Sul, é menor que o do ano passado. Né? Então, não tem justificativa, né, em cima disso, destruir a economia, destruir o comércio, jogar na miséria milhões de pessoas, para combater um vírus. Se a gente tiver que fazer isso cada vez que tiver uma pandemia, nós não temos futuro mais nenhum para a humanidade, porque a cada 10 anos tem uma pandemia. Né? Então, está errado, a forma está errada, e agora vai aparecer. Dá para comparar quem não fez com quem fez. Tem que terminar já. O Rio Grande do Sul tem que acabar logo com essas bandeiras, com essa conversa de bandeira, e colocar testagem maciça da população e cuidados individuais. É isso. Muito bem, deputado, ficou muito claro e mais uma vez a gente agradece a sua disponibilidade e atenção. Seja sempre muito bem-vindo e uma excelente noite, deputado. Muito obrigado. E desculpe as perguntas, mas é que eu faço de propósito isso para provocar, porque não tem outros dados. O debate e a discussão são sempre bem-vindos, deputado. É que no resto da mídia, não é o caso de vocês, mas no resto da mídia as pessoas ficam muito preocupadas em criticar quem prevê, quem é mais otimista nos cálculos do que quem é pessimista e prevê o apocalipse. Obrigado. Por isso que a gente agradece a sua atenção mais uma vez. Obrigado e uma boa noite, deputado.